Mas como conseguir superar esse sentimento de orgulho, hein? Natal chegando. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Aqui no nosso estúdio, olha só, a gente recebe Andréia Amorim, psicóloga. Obrigada, Andréia, pela sua presença aqui com a gente. E a Anne Kelly, que já ficou um bom tempo, na verdade, anos sem falar com um parente. Mas antes eu quero que ela pense, se fosse o pai, por exemplo, Anne Kelly, você conseguiria ficar esse tempo todo sem conversar com ele? Jamais. Dói, Meu pai, minha mãe, principalmente eu que hoje sou filha única, não. Dói só de pensar, né? Só. E você já viveu um pouco desse sentimento com o cunhado? Como que foi? Conta pra gente. Eu moro num ambiente que são 4 famílias, né? A minha sogra embaixo, meu cunhado em cima, eu do lado, a minha outra cunhada atrás. E assim, uma situação chata, uma bobeira, né? Uma fala minha que eu fui infeliz nela. Meu cunhado estava passando por um momento que eu não sabia, né? Entre eles lá. E aquela fala minha chateou eles. E eles ficaram com raiva de mim. Quanto tempo vocês ficaram sem se falar? Quase 4 anos. Foi logo na gestação do meu... Eu estava grávida do Isaac na pandemia de 2 meses. E assim, foi muito sofrimento para mim, eu creio que para eles também, porque eu tenho 27 anos de casado, 27 anos que eu moro ali. Então, assim, a gente nunca viveu esse momento. Subir as escadas, minha cunhada olhar para mim, eu olhar para ela, e ambas abaixar a cabeça, foi triste. E aí, como é que foi dar um pontapé inicial para tentar reverter essa história? Eu acho que a humildade é a base de tudo, né? A família do meu esposo, eles são assim, família maravilhosa, mas eu falo que são um pouco carrancudos, né? E assim, eu fui humilde, né? Passei uma mensagem pedindo perdão, pedindo desculpas, e eles aceitaram. Aí a minha cunhada falou assim, deixa que o tempo vai tomar conta de tudo. Aí, aos poucos, fomos passando, bom dia, boa tarde. Aí, os meus filhos, ele começou a brincar com meus filhos, a minha concunhada começou a brincar. Aí, hoje, graças a Deus, assim... Voltou a paz. Eu não saio da casa deles, meu cunhado não sai da minha casa. Aí, assim, nossa, eu ia na igreja, eu pedia tanto a Deus, ô Senhor, toca no coração deles, me arruma um caminho para isso acabar. Foi, assim, triste. Mas eu sempre falo, a humildade tem que ser a base de tudo. Olha, história que a gente pode se inspirar para um bate-papo como esse que a gente está trazendo aqui para o nosso programa, né? Isso mesmo. Na verdade, é importante que as pessoas saibam o momento de se aproximar, porque, às vezes, de cara não é o momento, dependendo da briga, né? Quem conseguir pedir o perdão, que eu acho que isso é muito importante, e também esperar se o outro tem essa aceitação, porque, às vezes, não. Né? Mas esse momento de Natal, festas, mexe bastante com o nosso coração, né? Eu acho que mexe com os sentimentos, a gente fica um pouquinho mais aberto a perdoar, a passar junto, né? Estar junto nas festas. Então, que bom que conseguiram, né? Mas é interessante isso que você falou a respeito desse tempo, porque às vezes o nosso tempo não é o tempo do outro. Isso. Mas olha a história do Esdras que ele vai contar pra gente agora, porque o tempo para ele teve uma importância muito maior do que a gente possa imaginar. Ele ficou um período sem conversar com a tia. Escuta só o final dessa história. Esdras, obrigada pela sua presença. Conta pra gente, pela sua participação com a gente. Conta pra gente o que aconteceu entre você e sua tia. Boa tarde, Roberta. Boa tarde aos telespectadores do Fala Espírito Santo. Aconteceu há alguns anos atrás, se eu não me engano, foi em 2017 ou 2016, que por conta de uma briga que a minha tia teve com a minha mãe, com meu pai, né, questão de terreno, bens materiais, né, eles entraram numa discussão e eu sabia que uma hora ia sobrar para mim, mesmo que eu não tivesse nada a ver com isso, até porque, né, eu era bem mais novo naquela época. E ela descontou em mim, me insultou, me humilhou, e eu fiquei bem chateado na época. Ela até tentou uma ligação comigo, né, meio que para se desculpar, mas eu fui duro ali na hora. E aí eu fiquei um tempo sem falar com ela, mais ou menos um ano, ou pouco menos de um ano. E depois eu mesmo, comigo, né, falei assim, poxa vida, é a irmã da minha mãe, é minha tia, eu devo respeito.
acho que ela passou da dose, mas o que isso vai me levar? Vai me levar ao quê? E eu abaixei a guarda e tocamos a vida, né, normalmente, nos respeitando, e ficamos numa boa relação. E em meados de 2018, ela descobriu um câncer muito severo e veio a óbito. E aí, o que ficou de reflexão para mim, né? Eu falei, poxa vida, já pensou se eu tivesse mantido essa questão de não falar, de não olhar na cara, ou algo do tipo, né? Ela, com certeza, hoje está num lugar melhor do que todos nós. Mas e eu que estou aqui? Quem ficaria com esse peso era eu. Eu acho que o perdão ele é muito pessoal. Mesmo que seja para terceiros, uma outra pessoa agiu de uma maneira que não foi legal, mas o perdão ele é para você, porque é você quem vive tranquilamente, não carrega mágoa, e cada um, é o que você falou, cada um tem um tempo diferente para poder perdoar e maneiras diferentes de perdoar também. Zé, vocês chegaram a se encontrar em datas festivas, em família, mesmo não estando conversando? Eu acho que é de algum outro tio, e foi super respeitoso, mas assim, de lado de lá e eu do lado de cá. E não trocava uma palavra, entendeu? Não é o mesmo clima, né? Não era o mesmo clima, mas depois isso se desfez. Esse clima ruim se desfez e tocamos a vida, ainda ficamos assim, bem durante um tempo. Deixa eu ler aqui algumas participações que já chegaram no nosso WhatsApp sobre esse assunto. Tem gente falando, Roberta, não estranho nada aqui. Eu tenho uma filha que briga por nada. No outro dia começamos a discutir. E ela então disse que não vem mais aqui. É casada, tem 42 anos, é muito triste. Olha só, a mãe está quase pedindo, né, um abraço da filha. Dá para sentir nesse desabafo aqui. Boa tarde, Roberta. Tem 15 anos que eu não converso com minha irmã e minha sobrinha. O outro relato, eu tenho anos que eu não falo com 3 irmãos por causa de uma casa de meus pais. Eu descobri que ela estava passando a casa do meu pai só no nome dela. Então, quando que vale a pena passar por cima do orgulho? Então, na verdade, mesmo a gente perdoando, mesmo a gente voltando, normalmente a gente não esquece, né? O ideal é a gente entender o que aconteceu. Se foi muito ruim, o não esquecer é importante, para não deixar acontecer novamente. Sobre a questão, né, se é um orgulho, se não é, eu acho que tem muito a ver com a gravidade da situação, né? O ideal é as pessoas tentarem conversar, tentarem se perdoar, né? Tem algumas questões jurídicas aí, no caso dessas irmãs, com a casa. Às vezes nem tem tanta volta, assim, porque mexeu com dinheiro, mexeu com herança. Mas eu acho que a gente precisa, na medida do possível, tentar. Ir atrás, pedir perdão, é família, né? Às vezes nem só família, também amigos, pessoas muito próximas, mas pai, mãe, cunhada, irmãos. Poxa, por que não tentar, né? Às vezes a pessoa não quer e, de novo, a gente vai respeitar, infelizmente, né, querendo ali uma aproximação, mas às vezes não dá. E se der, vamos tentar, vamos fazer. E Enikelly está aqui para dizer, valeu a pena, Enikelly? Claro que valeu. Muito. Renovou a convivência? Nossa, e muito. A gente fazia Natal na casa da minha sogra, meus cunhados, minhas concunhadas, tudo presente, e a família do meu cunhado não ia, por causa de mim e do meu esposo, entendeu? Então, eu me sentia mal por isso, entendeu? Porque, querendo ou não, entre aspas, eu sou intrusa da família, né? Então, assim, nossa, isso acabou com... Hoje não, hoje, graças a Deus, a gente vive super feliz. Eu espero que a gente tenha passado essa mensagem para você aí de casa, você que se identifica com esse sentimento, né? Que vale a pena, são pessoas que vale a pena, qual foi o tamanho dessa gravidade, de repente dá o pontapé inicial, pode caber a você, né? Obrigada, um beijo para vocês, dá um beijo na família inteira, nos 4 lá, tá bom?